Inútil. A barreira da língua, sabia-o, não lhe permitiria mais nada. Esse enunciado, presente no conto Profeta, já prediz o mote central da narrativa, a sensação de deslocamento dentro do novo espaço para a personagem. O conto Profeta foi publicado na primeira obra de Samuel Ravet, Contos do Imigrante, obra que, assim que lançada em 1956, dividiu opiniões. Isso porque a maneira sincopada das frases e a imbricação constante de presente e memória eram singulares. Além disso, como citado por alguns críticos da época, essa imbricação deixa as narrativas um tanto herméticas, pois exigem atenção e releituras. Quanto ao autor, Ravet nasce na Polônia, vem para o Brasil aos 7 anos e define sua relação com a língua portuguesa da seguinte maneira: aprendi o português na rua, apanhando e falando errado. Acho até que esse é o melhor método pedagógico em todos os sentidos. Aprendi tudo na rua. Muito dessa experiência de imigrante pode ter influência na composição de seu primeiro livro. E agora, vamos analisar melhor alguns pontos do conto O Profeta. Todas as ilusões perdidas, só lhe restara mesmo aquele gesto. Nessa primeira frase, já temos a percepção de alguém que foi destituído de quase tudo. Aparentemente, a personagem, da qual não sabemos o nome, está chegando ao Brasil, fugindo dos horrores da guerra. A trama do conto é simples. Um homem, fugindo da guerra, vem ao encontro de familiares que moram no Rio de Janeiro. Chegando aqui, passa por um processo de reterritorialização, no qual sofre chacotas e preconceito, e ao fim decide ir para qualquer outro lugar. A chave desse conto não está na trama simples, mas na maneira com que essa trama vai sendo desvelada, e no forte conteúdo político subjacente. Josefina Ludmer, crítica literária argentina, afirma que o cerne principal dos relatos, ficcionais ou não, de imigrantes, reside na sensação da perda da nação enquanto território e das mutações na relação com a língua e em como isso afetaria a subjetividade. Para ela, o imigrante, que ainda tenta se apropriar da língua de seu novo território, vive forçosamente uma condição de agramaticalidade, similar à de uma criança. Muito por essa condição de incapacidade linguística que a personagem principal tem maior proximidade com o sobrinho neto, ainda criança e sem domínio do português. Já com os demais familiares, as relações são regidas por uma hostilidade. Afinal, todos eles adoram denominar a personagem como o Profeta. Em diversos pontos é demonstrado como a alcunha de profeta, a ele endereçada, vai tomando significados pejorativos quanto mais ele se apodera da língua portuguesa. E, mesmo já percebendo as hostilidades na língua, essa língua ainda é incapaz de expressar o que a personagem tem em seu interior. O que lhe ia por dentro seria impossível transmitir no contato superficial que iniciava agora. É a constatação dessa impossibilidade de comunicar-se de uma língua tão internalizada que não mais consegue chegar à superfície. Por esses aportes relacionados ao conto Profeta, desembocamos na ideia de que a obra de Samuel Ravet configura-se como uma literatura menor. Menor, não no sentido de ruim, pequeno ou que tem menos valor, mas sim naquilo que Deleuze e Guattari definem por literatura menor, e que é composta por 3 categorias. A primeira categoria seria a desterritorialização da língua. Nas palavras dos autores, uma literatura menor não pertence a uma língua menor, mas antes, a língua que uma minoria constrói numa língua maior. E a primeira característica é que a língua, de qualquer modo, é afetada por um forte coeficiente de desterritorialização. Se Ravet afirmava que apropriou-se da língua portuguesa nas ruas, falando errado, percebemos que essa língua apropriada nas ruas vai constituir em sua obra inaugural a língua construída por uma minoria. É por essa ótica que, assim como Kafka, um judeu tcheco, um cidadão infenizado que se apropria do alemão para, no jogo das impossibilidades expressivas, construir sua literatura, Ravet, um judeu brasileiro, apropria-se do português para compor também sua literatura. Já a segunda categoria seria o fato de que tudo nas literaturas menores está prenhe de conteúdos políticos. As grandes literaturas, por meio de questões individuais,
costumam impor ao meio social a condição de mero ambiente e pano de fundo. Já as literaturas menores teriam a força revolucionária de fazer com que as questões individuais não se afastem das imediatamente políticas. A questão individual, ampliada ao microscópio, torna-se muito mais necessária e indispensável porque uma outra história se agita no seu interior. Sendo assim, é pela janela da questão individual de um sujeito que, fugindo da guerra, busca refúgio em sua família, em outro país, que tocamos a história, não daquele que recebe a alcunha de profeta, mas a história de muitos imigrantes. Fazendo uso da metáfora de Deleuze e Guattari, é o triângulo da questão familiar que se conecta a outros triângulos, no caso do conto Profeta, o triângulo das condições de imigrante, a barreira linguística, cultural, religiosa, o preconceito. Se numa grande literatura essas questões sociais seriam um pano de fundo, em Ravet elas emergem ao plano principal da obra. E por fim, a terceira característica de uma literatura menor está na sua capacidade de dar a tudo um valor coletivo, pois, graças à segunda característica, o campo político contaminou o enunciado todo. Para Deleuze e Guattari, a literatura menor produz uma solidariedade ativa, pois o escritor, que está distante de sua comunidade, expressa-se falando dela e por ela, e assim forja outras consciências e sensibilidades. É constitutivo da literatura menor dar voz a uma coletividade. O profeta é, então, essa voz de uma coletividade, a voz de um imigrante e de todos os imigrantes. Meu nome é Luiz e esse foi o nosso primeiro vídeo só sobre literatura. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.